Olá, terceiro ano. Hoje o tema da nossa aula é autobiografia. Vamos falar o que é autobiografia, unidade 5 do livro de Português e Produção Textual. Então, na unidade 5, fala sobre autobiografia. Porém, para a gente saber o que é autobiografia, nós precisamos conhecer o que é biografia. Então, vamos saber primeiro o que é uma biografia, para depois a gente conhecer a autobiografia. Então, o gênero textual biografia é a história da vida de uma determinada pessoa. Então, a palavra tem origem etimológica nos termos gregos, onde bio significa vida, e grafia significa escrever. Então, biografia é a história de vida de alguma pessoa contada ou escrita por outros. Então, a biografia ela é a descrição dos fatos particulares da vida de uma pessoa, podendo conter fotos que testemunham os acontecimentos. É um documento que consta a trajetória de vida de uma pessoa com dados precisos, incluindo nomes, locais e datas dos principais acontecimentos. Em geral, são feitas biografias de pessoas públicas e reconhecidas mundialmente, então, políticos, escritores, cientistas, artistas, ou de pessoas que deram alguma contribuição importante para o mundo. Então, geralmente quem tem suas vidas biografadas, contadas, são pessoas muito conhecidas pelo público em geral. Então, artistas, youtubers, blogueiros, políticos, escritores, cientistas, ou alguma pessoa que tenha feito algo muito importante para a sociedade que se tornou muito conhecida. Então, bora lá. Se a biografia é a história de vida de uma pessoa contada por outra pessoa, a autobiografia o que é? Autobiografia, como o prefixo auto diz, esse auto quer dizer a si mesmo. Logo, o termo se refere à história de vida da própria pessoa. Então, biografia é quando eu conto a história de outra pessoa. Autobiografia é quando eu conto a minha própria história. Então, auto quer dizer a si mesmo, de si mesmo. Então, eu estou contando a minha própria história. Então, biografia, quando eu conto a história de outra pessoa, autobiografia, quando eu conto a minha própria história. E aqui tem a biografia de Ziraldo, que é muito conhecido. Ele é um escritor muito conhecido, tem muitas publicações, e a gente vai conhecer um pouquinho a biografia dele. Então, Ziraldo Alves Pinto nasceu em 24 de outubro de 1932, em Caratinga, Minas Gerais. Ele é o mais velho de uma família de 7 irmãos. O seu nome vem da combinação do nome de sua mãe, Zizinha, com o nome do seu pai, Geraldo. E assim surgiu Ziraldo. Ele passou a infância em Caratinga, onde cursou o grupo escolar Princesa Isabel. Em 1949, ele foi com o avô para o Rio de Janeiro, onde cursou 2 anos no MABE, Moderna Associação de Ensino. Formou-se em Direito na Faculdade de Minas Gerais, em Belo Horizonte, em 1957. No ano seguinte de se formar, ele casou-se com Dona Vilma, após 7 anos de namoro. Então, ele namorou 7 anos e depois se casou. O casal teve 3 filhos, Daniela, Fabrícia, Antônio e 4 netos. Ziraldo tem paixão pelo desenho desde a mais tenra idade. Desenhava em todos os lugares, na calçada, nas paredes, na sala de aula. Outra de suas paixões desde a infância é a leitura. Lia tudo que lhe cabia nas mãos. Monteiro Lobato, Viriato Correia e todas as revistas em quadrinhos da época dele. Já nesse momento, ao ler as páginas do primeiro gibi, ele sentiu que ali estava seu futuro, quando ele leu seu primeiro gibi. A carreira de Ziraldo começou na revista Era Uma Vez, com colaborações mensais. Em 1954, ele começa a trabalhar no jornal Folha de Minas, com uma página de humor. Por coincidência, foi nesse mesmo jornal que ele publicou seu primeiro desenho em 1939, quando apenas tinha 6 anos de idade.
Ziraldo fez cartazes para inúmeros filmes do cinema brasileiro, como Os Fuzis, Os Cafajestes, Selva Trágica, Os Mendigos e etc. Foi no Rio de Janeiro que Ziraldo se consagrou como um dos maiores artistas gráficos mais conhecidos e respeitados nacionalmente e internacionalmente. É um artista que tem, ao longo dos anos, desenvolvido várias facetas de seu talento. Ziraldo é também pintor, cartazista, jornalista, teatrólogo, chargista, cariculturista e escritor. No decorrer dos anos 60, seus cartoons e charges públicas começaram a aparecer na revista O Cruzeiro do Jornal do Brasil. Personagens como Jeremias, o Bom, a Supermãe e, posteriormente, o Mineirinho tornaram-se popularíssimas. Então, Ziraldo, que é o atual criador do Menino Maluquinho, ele teve a sua biografia lançada, onde ele conta as suas origens, a origem do seu nome, quantos filhos ele tem. Se a gente observar os termos de uma biografia, a gente percebe, olha só, na primeira frase, Ziraldo Alves Pinto nasceu em 24 de outubro de 1932. A gente consegue perceber nessa frase que Ziraldo não está falando dele mesmo, que outra pessoa está contando a história dele. Se fosse Ziraldo contando a sua própria história, ele ia dizer, eu nasci em 24 de outubro de 1932. Então, a gente percebe, na própria escrita, a diferença entre uma biografia e uma autobiografia. Então, a biografia ela é sempre contada na terceira pessoa, por isso Ziraldo nasceu e não eu nasci, porque essa biografia ela foi contada por outra pessoa e não por Ziraldo. Então, ela foi contada na terceira pessoa. Já esse outro texto é uma autobiografia. Diferente da de Ziraldo, que foi contado por outra pessoa, esse aqui é contado pelo próprio autor, ou seja, por Maurício de Souza. Então, Maurício de Souza ele lançou sua autobiografia, ou seja, ele mesmo contando a sua vida. Vamos ler um pedacinho, que diz assim. O Estado de Minas foi o primeiro grande jornal a publicar as minhas histórias. Já publicava em São Paulo, no interior, mas se quisesse mesmo multiplicar a clientela, o jeito era chegar a outros estados. Então, desenvolvi um método. Enviava uma versão postal oferecendo meu trabalho. Lembro-me de que, 15 dias após o envio, o Estado de Minas aceitou minha proposta. Não me lembro das tiras que publicaram, mas foi uma parceria que durou muito tempo. Fiquei muito contente na época. A minha ligação com os mineiros vem de bem longa data. Já que minha filha Magali mora em BH, tenho netos e bisnetos aí. Aliás, estou precisando visitá-los. Então, olha só. Enquanto na de Ziraldo dizia Ziraldo nasceu, a gente percebe que na de Monteiro Lobato, de Maurício de Souza, ele conta o texto dele na primeira pessoa. Então, foi o primeiro grande jornal a publicar as minhas histórias. Ou seja, ele está falando dele mesmo. Está usando os verbos estão conjugados na primeira pessoa. Porque ele está contando a sua própria história. Então, essa história de Maurício de Souza é uma autobiografia, porque ele mesmo está contando a sua história. No livro de vocês, na página 195, tem a biografia de Ana Maria Machado, no começo da unidade do livro, e na página 195 tem a biografia de Veridiana Scarpelli. Então, se vocês lerem, na verdade é uma autobiografia. Ela conta a sua própria história. Então, a gente percebe no começo do texto que diz: na minha casa existiam diversos livros infantis. Então, na minha casa existiam diversos livros infantis. Se outra pessoa estivesse contando a história dela, dizia: na casa de Veridiana existiam diversos livros, e não na minha casa. Então, a gente percebe a diferença entre uma biografia e uma autobiografia, principalmente pela forma como ela é escrita. A biografia na terceira pessoa, a autobiografia é sempre na primeira pessoa. E aí vocês vão ler o texto, que conta a história de Viridiana Scarpelli, e vão responder as questões da página seguinte. Então, na página 197, na letra C, que na minha imagem aqui está um pouco desfocada, mas vocês precisam
ler pelo livro de vocês, vocês vão responder com base na biografia, que elementos faz vocês perceberem que é uma autobiografia. E na segunda questão, vocês vão ordenar os fatos que acontecem na história de acordo com a ordem que eles aparecem no texto. Então, certo. E na terceira questão do livro de vocês, que não tem, que tem o que acontecia toda vez que a autora que conta a sua história no texto da 195, como ela ficava quando ela lia o livro Flix. E aí vocês vão responder que lá também conta como ela gostava, o que ela gostava de fazer e como ela gostava de apreciar os livros. E aí vocês vão descobrir lá no texto como é que ela ficava, que sentimento ela tinha quando ela lia o livro Flix. Certo? E aí tem o quadro com as principais características de uma autobiografia, que é um texto de memória, onde se conta a experiência da vida da pessoa e pode ser contada por ela mesma ou por outra pessoa. Quando é uma autobiografia, é sempre contado por ela mesma, e os verbos da autobiografia eles geralmente são usados, conjugados na primeira pessoa. Então, meu, minha. Essa atividade aqui, vocês irão fazer no caderno, onde vocês irão copiar o texto, completando ele com dados de vocês. Então, meu nome vou colocar o nome de vocês, nasci na cidade a cidade que vocês nasceram, e o estado. Quando era pequeno, eu gostava de brincar disso. Vamos dizer do que vocês gostavam muito de brincar. Estudar é bom e eu estudo na... E aí vocês vão colocar o nome da escola que vocês estudam, que fica na cidade que eu moro. Durante o intervalo, eu gosto de brincar dias. Vão botar o que vocês gostam de brincar no intervalo com os amigos de vocês. Nos finais de semana, meu lazer predileto é... Não sei o que vocês mais gostam de fazer quando vocês estão em casa, com a família de vocês, nos finais de semana. Meu time do coração é o... Que aí vocês vão dizer qual o time de vocês, se não torcerem para time nenhum, não coloquem essa parte. E quando eu crescer, vou ser e viverei muito feliz. Aí vocês vão colocar o que vocês gostariam de ser que vocês gostariam de ser quando crescerem. Certo, gente? Então, terminando de completar essas frases, vocês vão perceber que vocês construíram uma autobiografia falando sobre a vida de vocês, sobre o que vocês gostam, onde vocês estudam, certo? Na nossa próxima aula, vocês vão contar essa história de vocês, a autobiografia de vocês. Lembrando que na próxima aula vocês vão levar esses objetos que lembrem algum momento marcante da vida de vocês. Pode ser um brinquedo, foto de viagem, roupas de quando eram menores, de quando eram bebê. Vocês podem levar aquilo que vocês quiserem que lembre algum momento marcante da vida de vocês. Porque na nossa próxima aula, cada um vai contar um pouquinho da sua autobiografia, certo? Então, um beijo, a gente encerra por aqui. Até na próxima aula.